Então, nós vamos iniciar a nossa aula sobre o livro do Apocalipse. Hoje, na verdade, já é a aula número 4. E gostaria de lembrar os irmãos que a aula 1, a aula 2 e também a aula 3 já estão à disposição no nosso canal YouTube. Se você perdeu alguma dessas aulas, estão ali. No nosso canal do YouTube da Igreja Presbiteriana Hebron, temos lá a aula 1, a aula 2 e a aula 3. Em torno mais ou menos de 49 minutos, né, cada aula, todas ali já editadas, né, formatadas, para que os irmãos possam, então, assistir de novo, ou quem não assistiu, assistir e também nos acompanhar na aula de hoje. E para, é claro, né, iniciarmos essa aula de hoje, já vou aqui abrir o nosso PowerPoint. Então vamos lá. Nós já vimos tantas coisas do Apocalipse e as aulas passadas estão no YouTube, tá, meus irmãos? Mas sempre aquela questão de Apocalipse surge dúvida, surge medo, né? As notícias que falam, será que está chegando o Apocalipse? Para isso nós vimos a cronologia bíblica. E esse aqui é um assunto muito importante, porque nós veremos que no Apocalipse, ou melhor, o livro, a revelação, né, nós chamamos de Apocalipse, foi uma visão dada pelo Senhor Jesus ao apóstolo João. E nesta visão, a história da crucificação até a volta do Senhor, ela se repete 7 vezes, meus irmãos. Então é muito importante essa questão até cronológica da Bíblia para melhor entendimento do Apocalipse. Lembrando também os livros do Antigo Testamento, coloquei ele para os irmãos, Novo Testamento, nós já vimos em aulas passadas. Se a Bíblia fala de Jesus, é claro que o Apocalipse, esse clímax da palavra de Deus, vai falar muito sobre o Senhor Jesus. Por isso é revelação de Jesus Cristo. O Apocalipse fala sobre Jesus. Ele desvenda os nossos olhos sobre Jesus. Quando, só relembrando, João teve essa visão numa ilha chamada Patmos. Hoje, região basicamente ali da Turquia, né, no Mar Egeu, mas era uma colônia penal na época do Império Romano. E dessa ilha chamada Patmos, então João escreve as 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Uma mensagem de Deus para as igrejas, ou seja, uma mensagem de Deus para nós, para a nossa igreja, para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Lembrando, então, que Apocalipse significa revelação. Já vimos a questão do gênero da escrita, o autor, o destinatário, nós já comentamos muito sobre isso. A questão ali de Patmos, o ano 95 depois de Cristo, o imperador Domiciano estava no poder do Império Romano. Os irmãos lembram que era um imperador, então, se autodenominava Senhor de Deus. E houve, então, a perseguição contra a igreja, principalmente contra os líderes da igreja, no caso, apóstolo João, que era um presbítero, um pastor de uma igreja, e foi exilado, então, nessa colônia penal. A história nos conta que no ano 96 ele é liberto, depois da morte de Domiciano, e liberto ele volta para Éfeso, onde ele era o pastor da igreja, presbítero da igreja, e continua, então, o seu ministério. Foi o único apóstolo que não foi martirizado. Mas então o Senhor aparece a ele, naquele momento tão difícil, e mostra o Apocalipse, né? Essa revelação, o final feliz de Deus para a história, não só de João, mas de toda a sua igreja. Às vezes a vida não é fácil, meu irmão e minha irmã. Às vezes passamos por lutas, mas o final feliz já está garantido. Deus está olhando para nós. Ele sabe o que nós temos passado, o que nós temos vivido. E glória ao Senhor por isso. Nós já fizemos também a recapitulação nas aulas passadas, a questão do Império Romano, dos imperadores, e também já vimos essa questão da época da escrita do Apocalipse, e principalmente a questão simbólica. E isso também é extremamente importante, meus irmãos, que hoje nós veremos as interpretações sobre o milênio, e a questão simbólica é extremamente importante. Há pessoas que olham para o Apocalipse e não veem símbolos, tentam traduzir literalmente. Isso é impossível. O Apocalipse foi escrito através de símbolos, para que o conteúdo não se perdesse com o tempo. O símbolo tem essa vantagem. Ele traz a ideia viva durante todos os tempos.
Um leão é um símbolo de algo forte, não só na época do apóstolo João, como também na época de hoje, e assim será até a volta de Jesus. O símbolo também tem a vantagem de nos trazer uma emoção quando nós vemos, né, ou lemos sobre um símbolo, por exemplo, o dragão, nós não apenas entendemos que simboliza Satanás, como também nos causa aquela sensação de temor, de algo ruim, de algo mal. Então, o símbolo tem isso também. E o símbolo também tem uma terceira vantagem, que seria a interpretação. As pessoas que entendessem o símbolo entenderiam, então, a interpretação. As que não entendessem apenas passariam ou nem dariam a devida atenção. Foi assim, então, que o Apocalipse conseguiu sair de uma colônia penal, passar pelo Império Romano e chegar às igrejas, mesmo criticando o Império Romano, como o Apocalipse critica, mas através dos símbolos. Né? Isso foi, então, possível. Uma outra situação, e me perguntaram na aula passada, depois da aula passada, com relação às correntes de interpretação. Bom, meus irmãos, o que são escolas, maneiras de você interpretar o Apocalipse? Existe a corrente preterista, que diz que tudo que foi escrito no Apocalipse já aconteceu. Nós só agora esperamos o retorno de Jesus. Há também a escola futurista, né, a interpretação futurista, onde tudo que está escrito no Apocalipse, nada aconteceu. Ele vai acontecer a partir de agora até a volta de Jesus. É uma maneira de você ler o Apocalipse. Existe a maneira, então, historicista, nada ou histórica, que diz que, na verdade, tudo que foi escrito no Apocalipse estava acontecendo na época de João, algumas coisas já haviam acontecido, estavam acontecendo, e continuarão acontecendo até o retorno de Jesus. Então é possível você ler o Apocalipse e, de repente, algumas situações do Apocalipse está acontecendo nos dias atuais e até o retorno de Jesus. E há uma outra visão também, chamada idealista. Eu vou colocar aqui uma outra tela, que essa foi uma pergunta que alguns irmãos fizeram. Pastor, mas eu não entendi bem a diferença. A idealista trata o Apocalipse como princípios atemporais, ou seja, não tem um tempo específico. São padrões que se repetem com o tempo, de histórias, de movimentos do Apocalipse, mas sem um tempo determinado. Esse curso, essa aula que nós estamos dando, nós estamos seguindo a visão mais histórica, historicista, mas também, é claro, com um pouco dessa ideia idealista, de algumas coisas que estão fora do tempo, mas nós cremos que as coisas já estão acontecendo até a volta do Senhor Jesus. Então, essa foi uma das perguntas, meus irmãos. Vimos também essa questão da história, né? Os gregos, na época do apóstolo João, criam numa história circular, uma história que sempre estava se repetindo. Os judeus já diziam que existe uma história linear, ela não se repete, ela tem um começo, um meio e um fim. Mas diante do Apocalipse, nós vemos então, claro, uma história linear, meus irmãos, mas que parece quase que uma espiral, como se fosse uma mola. Deixa eu dar um outro exemplo melhor, como se fosse o cabo daqueles telefones, né, fixos na nossa casa, os antigos, parece uma mola. Ela tem um começo, aquela mola, tem um final, mas parece que ela se repete até chegar ao final. Então é assim que nós vemos a história no Apocalipse. Um começo, um meio e um fim. Mas com alguns fatos quase que se repetindo. Na história, isso podemos. Eu vou dar mais um exemplo aqui para ficar bem claro, meus irmãos. Copa do Mundo. Pronto, vou usar esse exemplo para ficar mais claro. O Brasil foi tricampeão mundial em 1970. 24 anos depois, o Brasil foi tetracampeão mundial. Ok. A Alemanha. A Alemanha foi tricampeã mundial em 1990. E exatamente 24 anos depois, em 2014, a Alemanha foi tetracampeã mundial. Nossa, a história se repetindo. É apenas um exemplo para mostrar como no Apocalipse isso vai acontecendo. É quase como se repetisse a história, mas não é a história se repetindo. É alguns fatos ou coincidências, ou no caso Apocalipse, é claro que são Jesuicidências, planos de Deus que se repetem na história até chegar ao final da história. Nós não cremos numa história que se repete, mas nós cremos em fatos que se repetem numa história que tem um começo, que tem um meio e que tem um final.
E um final, é claro, feliz, com a vitória de Jesus e da igreja, e a consumação, então, de toda a criação do Senhor, essa restauração da criação, onde Israel, no Antigo Testamento, era o povo simbolizado, né? Era o povo escolhido para simbolizar o povo de Deus, e no Novo Testamento a igreja, então, é a simbologia desse povo de Deus que deve alcançar toda a terra para a honra e glória do Senhor, para que haja, então, a consumação, a restauração final da história e a segunda vinda de Cristo. Nós já vimos também sobre a segunda vinda. Bom, já deixei a definição ali na tela para os irmãos darem uma olhadinha, mas isso já está na aula passada. Se irmãos tiverem alguma dúvida com relação à segunda vinda, está lá, e principalmente a leitura de Mateus 24 e Mateus 25. Lembrando, o Apocalipse é uma sucessão de sinais, nós veremos isso, né, que mostram desde a crucificação até a segunda vinda de Cristo. Cronologicamente, não há como acompanhar o Apocalipse, porque ele repete a história 7 vezes, como já comentei. Mas em Mateus 24 e 25, ali sim, os irmãos podem acompanhar, então, toda a cronologia do fim da história e do início de uma eternidade ao lado do Senhor Jesus. Isso vai acontecer quando? Na última hora. Nós já vimos em 1 João 2,18, nós estamos na última hora. Isso vai acontecer depois do princípio das dores, que é o que nós temos visto desde a época de João até hoje, os tempos difíceis, as lutas, os problemas, dificuldades, guerras, terremotos, perseguições, mas não é o fim, meus irmãos, porque o fim só virá depois que o evangelho foi pregado sobre toda a terra. Por quê? Porque a vontade de Deus, meu irmão e minha irmã, é que toda a terra conheça que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Então, meus irmãos, nós precisamos entender isso. E no mês de missões, para nós, isso é extremamente importante, porque nos lembra a nossa vocação, o nosso chamado por Deus de pregarmos o evangelho, de apressarmos a volta de Jesus, como diz o apóstolo Pedro, anunciando o evangelho do Senhor. Claro, falando, testemunhando, mas usando também agora esses meios extraordinários, né, de comunicação digitais, online, virtuais, para que possamos alcançar, então, todas as pessoas. E então, vir o fim. Falamos também sobre a grande tribulação, e aqui, meus irmãos, houve algumas dúvidas também. Uma pessoa me perguntou, pastor, eu não entendi como assim Satanás está preso. Então, só recapitulando aqui também, meus irmãos, o Senhor Jesus, na cruz do Calvário, ele venceu o poder de Satanás, o poder que escravizava as pessoas, o pecado. Ali, o Senhor Jesus deixou exposto todo o principado e potestade, como diz Paulo, então, nas suas cartas, como, por exemplo, em Colossenses capítulo 2, versículo 14 e 15, Paulo fala sobre isso. Então, ali o Senhor Jesus venceu. Em Hebreus 2, 14, meus irmãos, diz assim que Jesus, por sua morte, destruiu aquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo. Ou em Mateus 12, 28 e 29, quando o Senhor Jesus faz uma analogia que para você saquear a casa do valente, você precisa primeiro amarrar o valente e ali, então, saquear a casa. E ali o Senhor Jesus está falando sobre a evangelização, o evangelismo. Em Judas 6 também fala muito sobre isso, mas sempre essa ideia que Satanás, então, foi preso, foi limitado. Até no próprio Apocalipse, capítulo 20, meus irmãos. Deixa eu abrir aqui, como foi uma dúvida, deixa eu deixar bem claro para os irmãos. Apocalipse, capítulo 20, versículo 2, diz que o anjo do Senhor segurou o dragão, a antiga serpente, o diabo, e o prendeu por 1000 anos. E a partir daí nós vamos vendo, então, essa prisão de Satanás. A prisão de Satanás não significa que ele não está agindo, meus irmãos. Nós vemos isso hoje, por exemplo, infelizmente, na nossa sociedade. Pessoas criminosas que foram presas, mas que dentro de presídios conseguem ainda comandar o crime organizado fora deles. Da mesma forma, Satanás está preso no sentido de limitado, mas ele continua agindo porque pessoas, infelizmente, ainda se aproximam dele, seja por ignorância ou seja até por a maldade do coração, por ganância, soberba, desejos errados, aquilo que contamina o homem, como nós vimos na última pregação no domingo à noite. Eles se aproximam então
de Satanás, desse leão que ruge ao derredor. Não é um leão, na verdade, é como um leão. Ou seja, ele está limitado. E em dado momento, meu irmão e minha irmã, ele será solto. E nós chamamos essa soltura de Satanás de grande tribulação. A Bíblia fala muito sobre essa grande tribulação. Na verdade, no Antigo Testamento, Daniel comenta muito sobre a questão de 3 tempos e meio, de 70 semanas, de um tempo e a metade desse tempo. Mas aqui, meus irmãos, nós temos que tomar muito cuidado. Porque às vezes nós queremos, então, usar esses tempos, esses dias, fazemos contagem e traduzimos de maneira literal. Ah, pastor, então vai ser 7 anos, mas vai ser reduzido para 3 anos e meio, e aí, na verdade, vai ser quase que 2 anos, 1 ano e meio e mais um tempo. Meus irmãos, o Apocalipse e toda a literatura apocalíptica, como Daniel, foi escrita de maneira simbólica. E significa que haverá uma grande tribulação, sim, mas que esse tempo de tribulação será breve, será reduzido pela metade, por amor à igreja. Por quê? Porque a grande tribulação é a perseguição, não de Deus contra as pessoas da terra, misericórdia, meus irmãos. A grande tribulação é a perseguição de Satanás contra a igreja. Satanás que agora é solto, e como ele não pode atacar o Senhor, ele ataca a igreja do Senhor, os amados do Senhor. Esse, então, é o período de grande tribulação. Não é a ira de Deus contra o homem, é a ira de Satanás contra a igreja. Por isso não faz sentido algumas correntes de interpretação do Apocalipse que dizem assim, não, pastor, vai ter uma grande tribulação, mas haverá um arrebatamento antes e a igreja não passa por tribulação. Como, meus irmãos? Se nós passamos por tribulação na história, a história mostra isso, que no mundo nós passamos por aflições. A igreja nunca teve a promessa de não passar por tempos difíceis. A igreja tem a promessa de não passar sozinha por tempos difíceis, porque Deus está conosco. E também a promessa que esses tempos difíceis passarão, nós não permaneceremos neles. Então a grande tribulação, ela não isenta a igreja. Não existe um arrebatamento antes dela e a igreja não passa pela tribulação, porque a grande tribulação é a ira de Satanás contra a igreja. Então a igreja deve e vai estar presente para esse momento. Se algum irmão ou irmã ainda tiver alguma dúvida nessa área, por favor, fique à vontade. Nós estaremos tentando dirimir essas dúvidas no final da aula. Vimos isso também, vimos sinais dos céus, que automaticamente, meus irmãos, depois da tribulação, aparecerá sinais nos céus. Então também, não há como ter uma tribulação e de repente ter um milênio de paz na terra. Não, automaticamente sinais nos céus anunciando a volta de Cristo. E como nós vimos na aula passada, essa volta será física, será pessoal, será visível a todos, será repentina, será gloriosa, será triunfal e trará com ela ressurreição e arrebatamento. Aqui também surgiram algumas dúvidas dos irmãos. Falaram, pastor, não entendi bem esta questão, então, do arrebatamento. Meus irmãos, como diz em 1 Coríntios, capítulo 15, 51 e 52, será num soar de trombeta, será num instante só, num abrir e fechar de olhos. O Senhor Jesus aparece, os mortos são ressurretos, ressuscitados, e aí haverá uma divisão, uma separação, onde as pessoas do Senhor serão arrebatadas aos céus, ao lado dele, da direita do meu Pai, e aqueles que não forem arrebatados são os da esquerda do meu Pai. E aqui, meus irmãos, será então aberto os livros do grande julgamento final, onde todas as pessoas, sem exceção, estarão presentes, sem exceção. Aqui também mais uma dúvida que surgiu. Pastor, mas nós seremos julgados ou não seremos julgados? O senhor falou que a gente vai prestar conta diante de Deus. Como funciona isso? Então vamos lá, meus irmãos. Nesta hora, quando o Senhor Jesus, então, recebe de Deus toda a autoridade para julgamento, o livro da vida será aberto. Nós já comentamos isso na aula passada. O livro da vida, na verdade, é o livro que contém o nome daqueles que foram alcançados pela graça, o nome dos salvos, o nome da igreja do Senhor Jesus, que contém pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. Olha que bênção, meus irmãos. Mas além do livro da vida, há, claro, nesse livro, nomes que não constam. Então, existem outros livros que falam sobre as obras, vamos chamar assim de livros das obras, onde as pessoas que não têm o nome no livro da vida serão julgadas, então, aí sim serão julgadas de acordo com as suas obras.
Vamos lembrar então, meus irmãos, em João 3,15 diz que aquele que crê no Senhor Jesus já tem a vida eterna. Não terá uma morte eterna, um castigo eterno, já tem a vida eterna. E em João 3, 18 e 19, diz assim, que aqueles que têm a vida eterna não passarão por julgamento, não serão julgados. Em João capítulo 5, o Senhor Jesus deixa muito claro isso no versículo 24, que aqueles que creem no Senhor Jesus não, o Senhor Jesus veio para julgar, mas aqueles que creem no Senhor não passarão por julgamento. Em 1 Tessalonicenses 1,10 diz assim que esses estarão livres da ira vindoura. Pastor, a ira vindoura, então, aqui é a perseguição, lá, a grande tribulação? Não. Aqui é a ira de Deus, aquele julgamento final, o castigo final, a segunda morte, o lago de fogo e enxofre, como nós veremos com mais detalhes futuramente. As pessoas do livro da vida, a igreja do Senhor, o povo de Deus, está livre, glória a Deus por isso, desse, então, grande julgamento. Qualquer dúvida, meus irmãos, no final da aula podem perguntar. Claro que isso não significa que nós não passaremos, por exemplo, por uma prestação de contas. Em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5, diz que cada um receberá de acordo com as obras que fez. Em Hebreus 4,13 diz que todos prestaremos contas. Em 2 Coríntios 5,10, meus irmãos, diz que nós estaremos diante do tribunal de Cristo para prestarmos, então, contas. Em 1 Coríntios 3, do versículo 13 até o versículo 15, deixa eu abrir esse texto, meus irmãos, para ficar bem claro. 1 Coríntios capítulo 3. Umas pessoas perguntaram, pastor, mas não entendi como funciona o galardão, esse julgamento. Então, meus irmãos, isso não é julgamento, isso é uma prestação de contas diante do Senhor. E diz assim, 1 Coríntios 3, do 13 ao 15. Vou ler do 12 ao 15. Contudo, se alguém edifica sobre fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, manifesto se tornará a obra de cada um, pois o dia, aqui é o dia do Senhor, a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Aqui seria uma mostra, meus irmãos, desse tribunal de Cristo, onde as nossas obras estarão diante do Senhor. Se for coisa passageira, serão queimadas, serão efêmeras, não produzirão galardão. Essas recompensas que o Senhor tem para o seu povo. Pastor, mas então eu posso não ter nenhum galardão? Misericórdia, meus irmãos, nós cremos que Deus é tão bom, que Ele tem usado as nossas vidas e nós recebemos galardão. Mas se por acaso alguém, como diz o versículo 15, não tiver nenhuma obra, ainda assim não perde a salvação, porque a salvação é em Cristo Jesus. A salvação não é por obras, para que ninguém se glorie, como diz o apóstolo Paulo. Aqui é uma questão de galardão. Como, por exemplo, em 2 Timóteo 4,8, Paulo fala que ele recebeu de Deus essa visão e ele teria a coroa da justiça que estava guardada para ele, ou os tesouros, né, que ele receberia. E assim também todos nós. Em Apocalipse, capítulo 22, versículo 12, eu vou aproveitar, meus irmãos, e vou ler também. Apocalipse, capítulo 22, versículo 12, diz assim: Eis, diz o Senhor Jesus, eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Glória a Deus por isso. Eu não sei se os irmãos compreenderam bem, mas o julgamento final, o juízo, não será sobre a igreja, será sobre aqueles que preferiram, então, serem julgados, porque não aceitaram a Cristo, porque desmereceram o sacrifício de Jesus na cruz, não consideraram, não precisaram do Senhor, quiseram, então, ou acharam, ou creram que por suas obras, ou por outras religiões, ou outras formas, sem precisar de Jesus, seriam salvos. Essas pessoas, então, claro, serão julgadas de acordo com as suas obras. E nós sabemos, meus irmãos, que de acordo com as obras, misericórdia, todos somos pecadores. Todos carecemos da graça. Não há um justo sequer. E as pessoas serão condenadas. Mas aqueles que aceitaram a Cristo gratuitamente, a graça de Deus, esses então não serão julgados. Mas todos nós, da Igreja do Senhor, povo de Deus,
prestaremos contas para, ou melhor, sobre as nossas obras para os galardões. Deus tem galardão para o seu povo e glória a Deus por isso, meus irmãos. Após isso, então, haverá a destruição final, ou seja, o castigo final, a segunda morte e também a entrega. Quando o Senhor, 1 Coríntios 15, por exemplo, 24 a 28, o Senhor Jesus, após o julgamento, entrega tudo aos pés daquele que está assentado no trono. E a destruição é que, nesse momento, a morte, o último inimigo, em 1 Coríntios 15, 26, diz que a morte será o único inimigo, o último inimigo a ser destruído. Isso vai acontecer, então, com a segunda morte, o lago de fogo e enxofre. Nós trabalharemos mais isso quando chegarmos nesse capítulo, meus irmãos, mas aqui é só os irmãos estarem entendendo a cronologia do Apocalipse. E após isso, nós veremos os novos céu e terra que o Senhor tem para nós, sem tristeza, sem dores, apenas alegria, felicidade, árvore da vida, a presença de Deus eternamente conosco, onde não haverá mais contaminações, problemas, pecados, só alegria eterna. Veja que bênção, meus irmãos. Por isso, o apóstolo João, ele clama ao Senhor. Ele fala no grego, Nai, Erhu, Kuriei Jesu, em Apocalipse 22, 20, que significa Amém, vem, Senhor Jesus. Da mesma forma, o apóstolo Paulo, no termo Maranata, significa Nosso Senhor, vem, em 1 Coríntios 16, 22. E esse deveria ser nosso clamor, Senhor, venha, venha, sem demora, Senhor, porque nós queremos um mundo sem tristeza, nós queremos um mundo de paz, de alegria, nós queremos esse novo céu, essa nova terra, esse reino do Senhor totalmente estabelecido no nosso meio. Nós queremos isso. E o Senhor Jesus diz assim, com certeza eu venho sem demora. Glória a Deus por isso, porque Ele voltará. Mas nós já vimos isso, né, meus irmãos? Aqui apenas um lembrete. E hoje, então, nós estamos vendo essa questão do milênio. Novamente, aquele problema. Nós olharmos, então, meus irmãos, para o Apocalipse. Eu vou ler aqui Apocalipse capítulo 20. Diz assim, em diante. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente, e ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. No versículo 3, lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse nações até se completarem 1000 anos. E depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. No versículo 4, e viver e reinar com Cristo durante 1000 anos. No versículo 5, o restante dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte da primeira ressurreição. Sobre este, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Versículo 7, quando, pois, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. E aqui diz, então, que ele vai seduzir nações, reunir pessoas, e vai atacar, então, o acampamento santo, cidade querida, ou seja, vai atacar o povo de Deus. Se nós lermos o Apocalipse, uma visão literal, pastor, 1000 anos são 1000 anos literais. O dragão é um dragão. Misericórdia, meus irmãos. Nós temos que lembrar da importância da simbologia. 1000 anos, nós começamos o culto pela manhã, os irmãos que estão vendo a gravação, não participaram do início do culto, nós lemos em Salmo 94, Salmo 90, versículo 4, que para Deus, 1000 anos é como um dia. É uma questão, então, simbólica, e se nós perdemos a simbologia, fica difícil de entender. Em 2 Pedro, capítulo 3, eu vou ler aqui para os irmãos, 2 Pedro, capítulo 3, versículo de número 8, diz assim, todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Sempre essa questão de simbologia. Claro que para Deus é um Deus eterno, que está fora do tempo. Para Deus não há pressa, meus irmãos, porque Deus age no momento certo, Ele não se atrasa e também não se adianta. Mas sempre essa questão, 1000 anos é como
um dia, é uma simbologia de um tempo, então, onde Satanás está preso e onde a igreja, pela autoridade do Senhor, proclama que Jesus é rei. O Senhor Jesus reina. O reino, então, se expande. E quem faz parte da igreja? Aqueles que passaram pela primeira ressurreição. E quem passou pela primeira ressurreição não passará pela segunda morte. Pastor do céu, o que significa tudo isso? Para entendermos melhor, deixa eu só, meus irmãos, mostrar as interpretações que nós temos com relação ao milênio. Então, 1000 anos, muitos dizem assim, creem no pré-milenismo histórico, ou seja, o Senhor Jesus virá antes do milênio, é pré-milenismo, tá, meus irmãos? Nessa visão, o que vai acontecer? As pessoas leem o Apocalipse e pensam assim, não, haverá uma grande tribulação, ok, aqui, tudo bem, e depois dessa grande tribulação, o Senhor Jesus vem. Ok, meus irmãos, nós estamos seguindo aqui a cronologia bíblica, mas nessa interpretação, o Senhor Jesus vem, arrebata e, ao mesmo tempo, reina por 1000 anos sobre a terra. Fica aqui um pouco confuso, né, meus irmãos? Então, depois desses 1000 anos, Satanás é solto. Mas Satanás é solto e a grande tribulação foi antes. Veja a confusão que gera aqui. E Satanás é solto, há um grande problema, mas Jesus vence e novos céus e nova terra. Esse é o pré-milenismo histórico. Há também, meus irmãos, o pré-milenismo dispensacionalista. Esse é o mais conhecido, esse é o que é mais divulgado em filmes, novelas hoje. Como eles interpretam o Apocalipse. Nessa visão, eles creem numa dispensação. Eles não dividem em Antigo e Novo Testamento como aliança do Senhor. Eles querem em 7 alianças. Em 7 momentos que Deus, então, faz uma aliança com o homem e nós já estamos vivendo, basicamente, na última dispensação. E nessa dispensação, haverá, então, um arrebatamento. O Senhor Jesus virá e arrebatará os santos da igreja. E depois desse arrebatamento, quem ficar na terra passará por uma grande tribulação, com anticristo, falso profeta, Armagedon e conversão dos judeus. Aqui um ponto muito importante. Nessa interpretação, quem crê nessa interpretação, crê na volta de Israel. Ou seja, Israel tinha um plano Deus tinha um plano com Israel. Depois Deus teve um plano com a igreja e agora vai retomar aquele plano com Israel, onde Jerusalém será restabelecida, alguns sacrifícios serão restaurados, o culto judaico, né, voltará, muitas simbologias judaicas aqui, então misericórdia, meus irmãos, isso não faz muito sentido. Também não faz sentido a igreja não passar pela grande tribulação. Após isso, o Senhor Jesus voltará de novo, olha, a terceira vinda de Cristo, misericórdia, né, meus irmãos, com os santos. Aí ele reinará por 1000 anos. Aqui é uma divisão deles, que Jesus então vai desaparecer e virá uma terceira vez depois de Satanás ser solto para uma última batalha, a batalha final, a segunda ressurreição e novos céus e nova terra. Então tudo isso faz parte desse pré-milenismo, meus irmãos. E nós respeitamos quem pensa dessa forma, mas na Bíblia isso não é comprovado. Veja, meus irmãos, uma tribulação que é ir de Satanás contra a igreja, onde não tem igreja, não faz sentido. O Senhor Jesus vinha uma segunda vez, depois vinha uma terceira vez, e às vezes até uma quarta vez, dependendo da vertente dispensacionalista, também não faz sentido, meus irmãos. E essa restauração de Israel como povo de Deus, meus irmãos, isso também não faz sentido. Mas nós respeitamos. Há uma outra visão, a visão pós-milênica, o pós-milenismo. Como eles veem isso, meus irmãos? Essa visão entende que o Apocalipse, melhor dizendo, a grande tribulação já aconteceu. No ano 70, depois de Cristo, quando Tito ele expulsa, né, os judeus de Jerusalém. Nós conhecemos a história, o povo judeu só vai voltar, então, na década de 50, com o Estado de Israel. Houve, então, a diáspora, né? A fuga dos judeus, ou melhor, a perseguição contra os judeus, o exílio de judeus de Jerusalém, e também, é claro, no Império Romano. Houve, então, um período de grande tribulação para eles. Então, a grande tribulação já passou. O anticristo foi o imperador Nero, e a partir daquele momento começou o milênio, onde uma nova era
é iniciada, onde pessoas estão se convertendo, onde o bem está crescendo e o mal está diminuindo. Meus irmãos, essa visão é a mais bonita. Essa visão é a mais otimista. E eu gostaria muito que essa visão fosse a verdadeira, porque com essa visão não teremos mais nenhuma soltura de Satanás, nenhuma perseguição, apenas estamos esperando o Senhor Jesus vir e fazer o julgamento final em novos céus e nova terra. Eu gosto muito dessa visão, meus irmãos, mas também, novamente, ela apresenta alguns problemas, como, por exemplo, a grande tribulação já ter acontecido, a igreja já ter sido perseguida na simbologia de Israel ter sido expulso, então, em Jerusalém, a diáspora, e também na questão de Nero ter perseguido os cristãos e também os judeus. Só lembrando, meus irmãos, como eles traduzem isso? Eles usam Mateus 24 dizendo que o Senhor Jesus dizia que essas coisas já estavam acontecendo, que muitos não passariam pela morte sem ver essas coisas acontecendo. E também eles usam a questão da perseguição de Nero. Até Nero houve uma paz, a Pax Romana, inaugurada com o imperador Otávio Augusto. Depois desse imperador com Tibério, ou então com Calígula, imperador que acabou enlouquecendo, e os demais imperadores, houve problemas então de guerras, rumores de guerras, conflitos, principalmente quando Nero chega ao poder. Megalomaníaco, segundo a tradição, a história, ele queima, então, boa parte de Roma, coloca a culpa nos judeus, nos cristãos, e ele é visto, nessa interpretação, como o grande anticristo. Até a palavra Nero, o nome Nero, se nós usarmos, né, uma soma de números da época, é o número 666. Então, tudo isso é utilizado para o pós-milenismo. Novamente eu digo, meus irmãos, é a visão mais otimista. Eles dizem que terremotos e fome já tinham sido preditas em Atos e já aconteceram também. E agora nós estamos nesse milênio onde o bem vence o mal e o Senhor Jesus voltará sobre a terra. E nós temos, então, uma outra visão amilenista. A significa não, seria não milênio. Não é que essa visão não crê no milênio, meus irmãos, mas é uma visão que diz que o milênio literal, na verdade, não existe, e sim o milênio espiritual, simbólico. Como ela interpreta, então, o Apocalipse e a volta do Senhor Jesus? Ela crê que com a vinda de Jesus Cristo, a encarnação, onde Jesus veio, ele inaugura o reino de Deus, ele vence Satanás na cruz, Satanás, então, é derrotado, ele é preso. E nós vivemos, então, nesta era milênica, onde o Senhor Jesus é rei, onde o Senhor Jesus recebeu toda a autoridade nos céus, como diz em Mateus, por exemplo, capítulo 28, meus irmãos, no versículo 18, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Então, essa é a visão. E a igreja, então, começa a se expandir. Mas da mesma forma que a igreja se expande, os valores da igreja se expandem, os valores do reino se expandem, que é o trigo está crescendo, o joio também está crescendo. Satanás está preso, é verdade, mas continua influenciando. E a maldade também cresce, a violência também cresce, os preconceitos, a indiferença também crescem. De um lado, o bem está crescendo, do outro lado, o mal está crescendo. Até que Satanás será solto, haverá uma grande tribulação, por um tempo reduzido. A igreja será perseguida, é verdade, mas o Senhor Jesus vem, derrota Satanás e inaugura, então, esse novo céu e terra diante do seu povo. Esta, meu irmão, minha irmã, é a visão que estarei seguindo no nosso curso. Na verdade, essa é uma visão também da Igreja Reformada. Claro, alguns reformados também gostam da visão pós-milênio, uma bênção também, meus irmãos, mas nós estaremos seguindo essa visão. Muitas igrejas presbiterianas também seguem a visão amilenista. Mas lembrando, não temos nenhum problema com relação a outras interpretações. Nós só vemos nessa interpretação uma interpretação um pouco mais próxima daquilo que a Bíblia fala, da sequência de Mateus 24, 25 e também a questão do Apocalipse do milênio. Aqui também uma comparação para os irmãos darem uma olhadinha depois, né? Estará gravado também no YouTube, pré-milenismo pós-tribulação, pré-milenismo dispensacionalista, o pós-milenismo e o milênio, então, simbólico, onde nós cremos que na cruz do Calvário Jesus venceu
o poder de Satanás, inaugura então um reinado espiritual, a tal ponto que quando João tem a visão do Apocalipse, ele vê alguém sentado no trono. Há um reino, né? Há um rei soberano sobre tudo, sobre todos. Satanás não surge porque ele está preso, meus irmãos, e será solto para a grande tribulação, e após a grande tribulação haverá então a segunda vinda do Senhor Jesus. Algumas explicações então, meus irmãos, vou passar aqui rapidinho. Vamos lá então. Aqui nós temos que entender algumas coisas. Primeiro, em Mateus 24, 29, diz que após a tribulação acontece a volta de Jesus. É automático, meus irmãos. E em Mateus 24, 25 diz, então, como será essa cronologia. E em nenhum momento aparece em Mateus 24 ou 25 1000 anos literais na Terra, com Jesus governando a Terra fisicamente com as pessoas e depois Satanás ser solto. Isso não aparece. Precisamos entender também a questão simbólica, como eu comentei em 2 Pedro 3,8, dos 1000 dias como um ano, em Apocalipse 20, que vai tratar então dos 1000 anos. É um tempo simbólico, é um grande tempo que acontecerá, onde Satanás será preso e a igreja terá a autoridade do Senhor Jesus. E sob a autoridade de Jesus, que é o cabeça da igreja, ela avança sobre a terra. Esse é o milênio, meus irmãos. Também a questão das ressurreições. Pastor, eu não entendi. Há uma segunda ressurreição, há uma primeira ressurreição, há uma segunda morte, há uma primeira morte. Como isso funciona? Eu deixei alguns versículos ali, meus irmãos, para tentar ajudar um pouquinho, mas deixa eu explicar de maneira mais breve. A primeira morte é a morte física. A segunda morte é a morte eterna. A primeira ressurreição é a ressurreição espiritual. A segunda ressurreição é essa ressurreição física. Quando no Apocalipse diz assim, Apocalipse 20, versículo 5, os restantes dos mortos não reviveram, até que se completasse 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição, pois neles a segunda morte não tem autoridade. Pastor, o que é essa primeira ressurreição? É quando nós, que estávamos mortos dos nossos delitos e pecados, como diz lá em Efésios capítulo 2, recebemos vida, fomos ressuscitados em Cristo Jesus, aceitamos a Cristo. Essa, meu irmão e minha irmã, é a primeira ressurreição. É uma ressurreição, então, espiritual. Eu vou abrir aqui, meus irmãos, para não ficar nenhuma dúvida com relação a isso, em Efésios. Eu vou citar agora alguns textos da palavra de Deus. Em Efésios, então, eu até citei, Efésios capítulo 2 diz assim, versículo 1, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Efésios 2, 1, versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e bondade para conosco em Cristo Jesus. Então o apóstolo Paulo fala aqui que a primeira ressurreição aconteceu agora, quando nós cremos, quando nós aceitamos a Cristo, quando nós fomos vivificados pela ação do Espírito Santo de Deus. Veja, meus irmãos, em Colossenses, essa verdade, então, é ratificada. Colossenses 2, 12, diz assim, tendo sido sepultados justamente com ele no batismo, no qual igualmente fosseis ressuscitados, mediante a fé, no poder de Deus, que ressuscitou também Jesus dentre os mortos. E vós outros, que estavam mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, nos deu vida, juntamente com ele, perdoando, então, todos os nossos delitos, cancelando na cruz, né, todas as ordenanças, e expondo, então, na cruz, todos os principados e potestades, triunfando deles na cruz. Bem claro aqui, né, meus irmãos? Em Colossenses 3, versículo 1 a 4, diz assim, portanto, se vocês foram ressuscitados, vocês já foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus.
Versículo 3, porque vocês morreram, né, para essa vida da terra, para revivermos para o Senhor. Então, meus irmãos, a primeira ressurreição é uma ressurreição, então, espiritual. Agora, a segunda ressurreição, ela será física. Em João, capítulo 5, para deixar mais claro ainda, meus irmãos, em João, capítulo 5, do versículo 25 em diante, diz assim: em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que o ouvirem viverão. Já chegou. Essa é a primeira, então, ressurreição. Mas a segunda ressurreição está no versículo 28. Não não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem feito mal, para a ressurreição do juízo. Então, o juízo é para aqueles que não aceitaram a Cristo. Mas veja, em Daniel, capítulo 12, Romanos, capítulo 6, né, também fala sobre isso. Há duas ressurreições. A primeira, nós estávamos mortos, nossos pecados, e aceitamos a Cristo. Essa é a primeira ressurreição. E a segunda ressurreição, aí essa é física. Será na volta de Jesus, quando aqueles que morreram, e se nós tivermos já morrido, nós seremos ressuscitados fisicamente para a salvação. E aqueles que não aceitaram a Cristo para o julgamento e condenação. Primeira ressurreição espiritual, a segunda física. Agora, com relação à morte, é o contrário. A primeira morte é física. Nós morremos e estamos com Cristo. Agora, a segunda morte, ela é eterna. Por isso, aqueles que fazem parte da primeira ressurreição, que aceitaram a Cristo, não farão parte da segunda morte, que é eterna. Espero ter deixado claro. Por isso temos que entender essa nova vida em Cristo Jesus, que está lá em Gálatas, sem práticas judaizantes, volta ao sacrifício, o poder de Israel, não, agora é pela graça, e somente pela graça. Precisamos entender também a questão do joio do trigo, que o bem está crescendo, a igreja está crescendo o trigo, mas o mal também está crescendo, a violência, a maldade também estão crescendo. Sem perder de vista o que Gálatas capítulo 4, versículo 24 diz, a questão alegórica, a questão simbólica, meus irmãos. E entender também a tribulação. A grande tribulação não é a ira de Deus contra pecadores, é a ira de Satanás contra a igreja, contra os santos. Está lá em Apocalipse 20, do versículo 7 até o versículo 9. Precisamos entender isso, meus irmãos. Precisamos também entender o tempo, como eu coloquei ali em Mateus 24. Até por falar em tempo, nós temos que cuidar, estamos terminando, então, meus irmãos. Mas a questão do tempo, nós não sabemos o dia. Depois os irmãos podem ler, né? Mateus capítulo 24, Mateus 25, coloquei ali os textos, Atos 1:7. Nós não sabemos o dia. Em Atos 1:7, o Senhor Jesus chega a dizer assim: não convém a nós calcularmos e descobrirmos os dias, os tempos, meus irmãos. Não, só convém ao Pai. É permitido apenas ao Pai. Em 2 Pedro 3, deixa muito claro isso também, meus irmãos. Então, nós já estamos na última hora, é verdade, no último momento, mas o dia só o Pai sabe. E a volta de Jesus vai acontecer na última hora, então ele está prestes a acontecer. Mas pode ser hoje, pode ser amanhã, ou pode ser daqui a 1000 anos, desde que o Evangelho seja pregado sobre toda a terra. E então, meus irmãos, então virá o fim. Eu vou terminar lendo aqui o texto que aparece em 2 Pedro, capítulo 3, do versículo 3 em diante. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água, e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos desfarão abrasados,
também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas as coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento de piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus, nova terra, nos quais habita justiça. Amém e amém. Glória a Deus por isso, meus irmãos. E agora eu gostaria de orar nesse momento. Antes das dúvidas, vamos orar, vamos falar com Deus. Pai, obrigado por a aula que nós tivemos. E obrigado pela promessa que vai acontecer. O Senhor voltará. Teu filho virá. E novos céus e terra serão inaugurados pelo louvor da tua glória. Nos usa, Pai amado, para pregarmos este evangelho, anunciarmos essa salvação e apressarmos a tua volta. Também agradecemos, Pai, de maneira especial pelos pais, Dia dos Pais. O Senhor que é Pai, Pai amado, olha para cada pai aqui na terra e abençoa. Abençoa com discernimento, com sabedoria, com amor dos céus, com autoridade do alto e com alegria na tua presença. Nós te agradecemos pelos pais e agradecemos acima de tudo pela tua presença, Pai. O Senhor é o nosso Pai celestial. Louvado seja teu nome. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.